todos pegaram? Quem não pegou, procure aí o diácono, a diaconisa. Esse papel aqui, irmãos, é para você anotar, colocar os nomes. Se não couber aí na frente, pode colocar atrás também o nome dos seus familiares, filhos, mãe, pai, irmão, irmã, seja quem for que estiver distante da presença do Senhor, você vai estar anotando aí. E essa campanha serão apenas 7 quartas-feiras. E quero que você escreva e se esforce para estar conosco aqui, clamando por essas pessoas durante essas 7 quartas-feiras. Tem coisa que às vezes Deus não faz na nossa vida, sabe por quê? Porque pedimos uma vez, 2, e depois nós já não damos mais importância para aquilo. E a perseverança em oração, a persistência em oração faz a diferença. Quando queremos realmente algo, nós temos que bater até que a porta se abre. Amém? Então, quem não teve tempo de anotar, anote depois. Daqui a pouco vamos estar levantando um clamor. Vamos repetir apenas, irmãos, o versículo 15 de Josué, que foi lido na leitura oficial, no capítulo 24, e o verso 15 apenas. Todos acharam? O Senhor está aqui, amém? Quantos já sentiu a presença dEle? Esse Deus é maravilhoso. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, você viu que o Senhor aí está em letra maiúscula? Servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses, letra minúscula, viu aí? A quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Diga toda a igreja agora, porém, vamos lá. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Irmãos, esse aqui é um texto conhecido, mas poderoso. E vamos junto, pode sentar, meditar a palavra do Senhor nesta noite. Primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desta palavra: toda vez que a Bíblia estiver falando do nosso Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, vai estar escrito em letra maiúscula. Diz comigo, letra maiúscula. Já aproveitando agora, toda vez que você usar o nome de Deus, do Deus poderoso que eu sirvo, e eu acredito que você serve também, seja em mensagem, seja onde for, nunca escreva de letra minúscula. Amém? Quando eu vejo alguém tentando, achando que está falando de Deus e coloca letra minúscula, eu falo, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Nós temos que entender que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E o nome dele está em letra maiúscula e nunca minúscula. Mas aqui, irmãos, é interessante que eu vinha para o culto. A palavra que Deus deu ao meu coração é para nós lutarmos, batalharmos pelos nossos familiares perdidos. Tem alguém aqui que tem um filho perdido, alguém perdido? Quando eu digo perdido, irmãos, é longe do caminho do Senhor, longe da presença do Senhor. E quando eu vinha para o culto meditando nesta palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração: diga sobre os perdidos
mas diga para as famílias lutar para que não perca os que estão na presença. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma luta constante para nós mantermos a nossa família no altar de Deus. Vai ser uma luta constante e nós vamos meditar na palavra e entender sobre isso. E alguns posicionamentos que o Espírito Santo de Deus tem me direcionado nesta noite. Nós fizemos, irmãos, essa campanha aqui na igreja, não lembro se foi 2021 ou 22. E no papel da campanha eu tinha colocado para Deus salvar a minha avó. Irmãos, a minha avó, está aqui a minha mãe sempre pregou a palavra para ela, nós, algumas tias, sempre tentando levar ela para a igreja, e a vida toda ela muito resistente. Tinha as idolatrias dela ali, e ela, o negócio era aquilo ali, por mais que falava, entrava aqui, saía aqui. E eu pus o nome dela, de um irmão que eu tenho, que eu creio que ele ainda vai voltar para Jesus. E comecei a orar durante a campanha. Nesse período de campanha eu fiz uma visita para ela, conversei um pouco, ela estava com uma dor nas costas. E naquele momento eu senti de tirar uma foto com ela. Tirei uma foto, eu e ela e a minha prima que mora com ela, e orando para Deus salvar. E minha avó foi só arruinando. Toda vez que falava de Jesus para ela: a senhora não quer aceitar Jesus, vó? Não, eu não preciso de aceitar não, ele já mora em mim. Falava dela ir para a igreja, não queria saber. E nós orando, irmãos, pus ela no papel da campanha, clamando, orando, insistindo. Só que eu não sabia, irmãos, que esse dia que eu estive na casa dela conversando e tirei essa foto, era a última vez que eu ia ver ela. E ela então ficou vários dias hospitalizada, eu não pude ir, mas minhas irmãs foram. E eu mandei mensagem e disse: olha, faz o apelo para a avó. Eu não aceito ela morrer sem aceitar e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E assim, irmãos, um dos dias minhas irmãs foram. Conversa vai, conversa vem. E então elas fez o apelo para minha avó. E minha avó já estava com o coração quebrantado e aceitou Jesus lá naquele leito de enfermidade. Infelizmente, irmãos, ela partiu aí daí alguns dias. Mas o mais importante, que ainda deu tempo dela reconhecer os seus pecados e entregar a vida dela ao Senhor Jesus. Então, irmão, se você anotar com fé neste papel e orar, clamar junto com a igreja nesses dias, você vai ver o que Deus vai mover e fazer na sua família. Você crê assim? Até porque, irmãos, estamos nesse propósito porque nós não podemos desistir dos nossos familiares. Eu já tenho pregado e falado sobre isso aqui algumas vezes. Não podemos desistir da nossa mãe, não podemos desistir do nosso filho, não podemos desistir. Temos que insistir em oração. Porque, irmãos, não podemos, às vezes, muita situação, não podemos obrigar alguém, mas nós podemos dobrar o joelho. Ninguém pode impedir a nossa oração, ninguém pode impedir da gente orar. E aquilo que nós não conseguimos com palavras, com orientação, nós vamos conseguir com a oração, porque a oração move o céu, a oração quebranta coração, a oração transforma a vida de um homem e de uma mulher. E é isso que nós precisamos entender. Não podemos deixar que os problemas, a circunstância, a correria faça com que a gente acomode, perca a fé, achando que Deus não está ouvindo, que Deus não ouve, que aquela pessoa não tem jeito, o outro não tem jeito. Tem jeito sim. Talvez não tem para mim e para você, mas para o nosso Deus tem. Quantas pessoas de coração duros, difíceis, que o Espírito Santo de Deus foi lá,
tocou, moldou, transformou. E Deus está dizendo para alguém aqui agora: não é no teu tempo, não é na tua hora, mas mantenha em oração, porque Deus vai mover e no tempo dele Ele vai trazer. Porque Ele é Deus. E nós vemos aqui, irmãos, essa palavra onde nós lemos sobre Josué. Eles estavam ali, junto com o povo, os amorreus. E ali alguns do povo de Deus começaram a adorar outros deuses. Começaram a ver os deuses dos amorreus e adorar os deuses deles. Sabe, irmãos, uma coisa que às vezes eu fico olhando, isso me entristece, me leva a questionar às vezes o porquê. Irmãos, quantos milagres aquele povo vivenciou Deus fazendo. Deus abriu o mar vermelho. Quem conduzia o povo, irmãos, era Deus, através de uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Era a coluna de noite e a nuvem que conduzia. A nuvem de fogo, a coluna de fogo aquecia eles, porque à noite o frio era muito grande. A nuvem protegia eles do calor. Sabe quando você está lá na roça, aquele calor, aquele sofrimento, quem sabe com a enxada, né, Ale? E aquele calor sapecando o pé da nuca, e de repente vem uma nuvem e tampa o sol, dá um alívio, sim ou não? E o povo caminhava sem sol, porque a nuvem estava protegendo eles. Era a nuvem que direcionava eles. Quando Deus falava, ó, acampa aqui, parava lá, não se movimentava a coluna e a nuvem. Ficava 1, 2, vários dias. De repente a nuvem ou a coluna de fogo começava a movimentar. Então eles levantavam a tenda e seguiam. Eles vivenciaram, irmão, todos os dias o maná de Deus. Deus mandava o maná. Mandava de segunda a sexta, e a ordem era o quê? Sexta-feira vocês pegam também para sábado. Porque o sábado é do Senhor e ninguém vai trabalhar. Então eles nem pegavam o maná no sábado, que era a ordem, era pegar para o sábado. E sabe o que é interessante? Olha esse Deus, irmãos. E às vezes o povo não entende a importância de obedecer. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou pegar hoje é quinta-feira, eu vou pegar para hoje sexta. Amanhã eu não preciso pegar. Quando era sexta-feira, sabe que jeito que estava o maná? Estragado, podre. Porque a orientação era ele escolher todos os dias, menos sábado. Aí quando eles pegavam na sexta-feira para o sábado, estragava? Não, porque tinha uma palavra de bênção, uma ordenância, e quem obedecia vivenciava isso. E por aí vai, irmãos. Agora Moisés morre, Josué, e o povo fica com medo. Porque Moisés foi um grande líder. Agora eles olhavam para Josué e diziam, será? Será que Josué vai dar conta? Será que Josué é o líder mesmo? E nós vemos no capítulo 1 de Josué, em 3 versículos, Deus dizendo para Josué, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça e tem bom ânimo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Por 3 vezes, no mesmo capítulo, e Deus diz para Josué, Josué, consagre, põe o povo a consagrar, porque vocês vão passar esse Jordão, e vão passar a seco. E essa época do ano, irmãos, o Jordão estava cheio. Tinha uma época do ano que ele enchia. Época de muito calor, as geleiras começavam a derreter e aumentava o nível do Jordão. Estava muito cheio.
E assim Deus dá ordem para Josué. E Josué chega lá então. Sabe o que Deus faz? Está descendo o rio. Imagine ali o rio do Aporé. Está descendo o rio. E Deus para o rio, forma uma parede com o rio. E a água desce, a água corrente. E eles passaram a seco. Você pode glorificar o Senhor? Imagine, irmãos, eu e você vivenciando esse grande milagre. Então, irmãos, o que me deixa encucado, como eu estava dizendo, é o povo ver todas essas maravilhas. E agora, irmã Nilda, lá na terra dos amorreus, eles deixaram de adorar o verdadeiro Deus e começar a adorar outros deuses de Baal, de madeira. E agora então Josué, um líder, ele se posiciona e diz o quê? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, que é o Deus verdadeiro, então escolha hoje a quem vocês vão servir. Vê qual que é os deuses, se é do amorreu, seja lá quem for o Deus que vocês vão servir. Porque eu e minha casa, nós serviremos o Deus que abriu o mar. Nós serviremos o Deus que abriu o Jordão. Nós serviremos o Deus que mandou o maná, que mandou o codorna, que mandou água no deserto. Eu e minha família serviremos o Deus Todo-Poderoso. Quando ele está dizendo eu e minha casa, ele está dizendo eu e minha família. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim aqui? Você que é pai, você que é mãe, você vai declarar hoje, a partir de hoje, isso vai ser uma rotina na tua casa. Na tua casa, você vai pôr a mão no teu esposo, pôr a mão na tua esposa, vai pôr a mão nos teus filhos e dizer, eu e minha casa serviremos o Senhor. Você vai começar a profetizar sobre os teus filhos vão servir o Senhor, os teus filhos não vão sair da presença, os teus filhos não vão desviar, o seu marido não vai parar no meio da caminhada, a tua esposa não vai parar no meio da caminhada. Vamos ser profeta na nossa casa, assim como foi Josué. Primeiro aqui então, irmão, Josué escolhe o Deus verdadeiro. É uma decisão, irmãos. Todo momento, entenda isso. Todo momento, o mundo vai nos confrontar. Todos os momentos, o mundo vai preparar pratos. Todos os momentos, o inimigo vai nos tentar tirar do propósito. E eu e você temos que fazer como Josué. Escolher o verdadeiro Deus e ponto. Escolher o verdadeiro Deus e ponto. Então ele escolheu o verdadeiro Deus. Segundo, ele teve, entenda isso, irmãos, ele teve um posicionamento diante dos outros. Vai ter momento que nós vamos ter que nos posicionar diante dos outros. Às vezes tem pessoas que nós estamos caminhando que fazem confusão na nossa vida. Às vezes tem pessoas que nós estamos juntos, seja família, amigos, no trabalho, que às vezes vai estar tentando te levar para o caminho errado. Vai estar te induzindo. E aí é preciso você fazer o quê? Como Josué, se posicionar. Meu amigo, não adianta me oferecer bebida, porque eu deixei tudo isso. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso e eu sou templo dele. Posicionar contra o pecado. Ô fulano, vamos comigo em tal festa. Não, se posiciona não, meu amigo. Eu estou indo para a igreja, você quer ir comigo bem, se não quer, boa sorte. Porque eu decidi servir o Deus verdadeiro. Porque às vezes, irmãos, as pessoas não acreditam em nós. Nós falamos que somos cristãos e eles não botam fé. Porque nós estamos sendo levados, misturados, igual Josué. Estava misturado com o povo, mas uns servindo a Deus e outros pendendo para adorar outros deuses.
E ele fez o quê? Diga, ele posicionou. Ele se posicionou. E eu quero dizer, Deus está dizendo para pessoas aqui, se posicione no lugar aonde você está. Enquanto não se posicionar, Deus não vai agir, Deus não vai mover, as pessoas não vão te respeitar como homem e como mulher de Deus. Se posicione. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, essa declaração de Josué é uma declaração de compromisso. Entenda isso aqui. Ele declara aqui um compromisso com Deus, um compromisso pessoal e um compromisso com a família. Vou repetir. A declaração dele, na declaração ele assume um compromisso com Deus, diga comigo, com Deus, pessoal e com a família. Precisamos ter esse compromisso, irmãos. Constantemente eu preciso estar olhando para ver como é que está o meu compromisso com Deus. Se eu estou mantendo o meu compromisso com Deus. Se eu estou honrando meu Deus. Eu tenho que olhar para mim, irmãos. Ver como é que está a minha vida. Porque eu assumi um compromisso com Deus, mas eu assumi um compromisso comigo também. De ser o sacerdote da minha casa, de ser um bom pai, de ser um bom esposo. Assumir um compromisso de honrar e servir somente a Ele. Então, de vez em quando, nós temos que estar analisando o que nós estamos declarando. O que nós declaramos e agora como estamos fazendo. Temos que estar analisando, porque declaramos também um compromisso com a nossa família. Eu sempre falo, irmãos, que a nossa família é o bem mais precioso que Deus nos deu. Valorize isso. Valorize a esposa que Deus te deu. Procura ser o melhor marido para essa esposa. Procura ser a melhor esposa para esse marido. Procure ser a melhor mãe, o melhor pai. Para você que é casado, primeiro Deus, depois a sua família. E aqui nós vemos Josué declarando o compromisso com ele, com Deus e com a família. Uma outra coisa que eu aprendo com Josué, irmãos. Quantos aqui realmente conhecem o seu Deus? Irmãos, tem pessoas que estão na igreja às vezes muito tempo. Que talvez diz que conhece a Deus. Uma pessoa que conhece a Deus, irmãos, pode vir a dor, a adversidade, a dificuldade, o problema que for, ele vai manter firme e confiante no Senhor. Josué conhecia a Deus, porque ele já tinha vivido experiências maravilhosas com Deus. E quando a gente realmente conhece a Deus, irmãos, não é qualquer coisa que nos desespera. Não é qualquer coisa que nos apavora. Não é qualquer coisa que faz a gente murmurar. Não é qualquer coisa que faz a gente querer chutar o balde. Como que você está servindo a Deus hoje? Se você receber a pior notícia da sua vida hoje, você vai erguer a sua mão para o céu igual Jó e dizer: olha, Senhor, o Senhor me deu riquezas e eu louvei ao Senhor. Agora o Senhor levou alguém da minha família, ou agora o Senhor tirou tudo que eu tenho e eu continuo aqui louvando ao Senhor. Será, irmãos, que nós conseguimos nos posicionar dessa forma? Porque quem conhece Deus sabe que Ele está no controle de tudo. Sabe que tudo coopera para o nosso bem. E aqui, irmãos, Josué conhecia a Deus, sabia o poder de Deus, sabia que não valia a pena viver sem Deus.
Sabe, irmãos, precisamos agir como Josué. Tem alguém aqui que tem declarado que não consegue viver sem o Senhor? Eu não consigo viver sem Ele, irmãos. Eu sou totalmente dependente dEle. Sem Ele não há razão de viver. Com Ele, a gente pode passar por tudo que tiver que passar, mas vai valer a pena, amém? Vai valer a pena. Eu sou a maior testemunha, irmãos, de que vale a pena. Tem pessoas que já chegou em mim e falou: pastor, mas você é um pastor, por que Deus deixou o senhor passar por tudo isso? Por que Deus não te protegeu? Eu não sei porquê, mas eu mantenho a minha retidão diante dEle. As coisas não saíram como eu queria, mas eu estou bem para a glória do nome de Jesus. E não tem experiência melhor, irmãos. Se passar por enfermidade, por perca, por dor, Deus vai permitir às vezes isso. Só que sabe qual que é a minha maior alegria, irmãos? É que Deus sempre esteve comigo, cuidando da minha vida, da minha esposa, das minhas filhas, cuidando da igreja. Mas entenda quão grande é o seu Deus. No momento, às vezes, de tristeza, no momento que às vezes você chega a pensar em chutar o balde, largar a mão de tudo por causa de uma situação difícil, que aí na tua cabeça vem que Deus te abandonou. Quantas pessoas aqui, diante de um problema, você ora e fala: o Senhor me abandonou. Jamais, irmãos, o Senhor nos abandona. Tem um momento, lutas que vamos enfrentar, que é só nós mesmos. É só você e Deus. Tem aflições que Deus vai preparar pessoas para estar te ajudando, mas a maioria delas é você e Deus. Às vezes o esposo não entende, a esposa não te compreende, os filhos, ninguém, só você. Às vezes você tenta explicar, mas não adianta, ninguém entende. É você e Deus. Mas acredite, é suficiente. Então, irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo: não desista da tua família. Se posicione como Josué. Ah, pastor, mas na minha casa é só eu que sou cristão. Se posicione. Coloque o nome das pessoas. Se posicione orando, declarando, porque há poder no nome de Jesus. Se coloque de pé. Pegue o seu papel, mesmo que você não tenha escrito nada ainda. Como eu disse, você que não escreveu, escreva. Na sua casa, venha no próximo quarta. Vamos juntos agora orar por essas pessoas que você anotou, ou as pessoas que você vai anotar. Mas vamos clamar, irmãos, e vamos declarar no nome de Jesus. Nosso Senhor pode todas as coisas. E diga: Senhor, eu não aceito perder a minha família para o mundo. Não aceito o inimigo destruir meus familiares. Por isso eu estou aqui nesse propósito de oração, clamando durante esses 7 dias, porque através da minha oração, eu sei que o Senhor vai lá onde eu não posso ir.
Através da minha oração, o Senhor vai tocar onde eu não posso tocar. Vamos orar, irmãos, juntos, com fé, com autoridade. Vamos declarar. Senhor Deus, eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade nesta noite. Estamos aqui, meu Deus, iniciando esta campanha. Esta campanha, Pai, que mais uma vez o Senhor tem colocado em meu coração. Porque eu sei, Pai, que tem almas que o Senhor há de resgatar através do nosso compromisso de estar aqui orando, clamando. Não aceitamos, Senhor, que o inimigo cirande na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, vai visitando agora, visita cada nome colocado, visita cada nome, Pai, que está sendo orado agora. Pai, aonde eles estiverem, Pai, eu declaro que o Senhor os alcance agora e vai resgatando das drogas, vai resgatando dos vícios, vai resgatando, Pai, de toda cilada do inimigo, de toda opressão, de toda prisão, em nome de Jesus, Pai. Vai quebrando toda barreira, todo impedimento, e declaramos, Pai, que o Senhor há de alcançar cada nome aqui apresentado. Deus, nós confiamos no Senhor, assim como Josué, nós declaramos que a vitória é nossa. Nós declaramos que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós declaramos que nossos filhos servirão ao Senhor. Declaramos que os nossos pais serviremos ao Senhor. Assim oramos, Pai, e declaramos no nome de Jesus. Só você que crê diz amém. Diga, eu creio, Senhor, em nome de Jesus. E nesse momento,